que é o... Caramba, como que chama? Depois eu vou lembrar o nome, que a capa é o foguete dele voltando, assim. Eu esqueci o nome agora. Mas não conta a história dele, mas conta ali partes da história dele. É muito legal também. Então vai lá para você entender um pouco da história do Elon Musk, tá? Bom, é isso aí. Antes da gente começar, deixa eu só pedir pro pessoal deixar o like. A gente tá com 1.400 pessoas aqui, gente. A gente vai começar agora o nosso bate-papo, mas só estamos com 327 likes. Então deixa o seu like aí na nossa transmissão. Tem que ficar pedindo um like pra vocês, pra gente poder ficar em evidência aqui no YouTube, pra essa live bombar e mais gente aqui ouvir sobre o assunto. Aí, ó, a Luma Rangel aqui deu uma boa ideia. Certo. Tá? Nós vamos fazer isso, tá? Nós vamos deixar, eu vou deixar, depois eu passo aqui para o pessoal e eles deixam na descrição todas essas referências, tá? E deixa até onde você comprar, tá? Então o livro do Isaacson você compra qualquer livro para comprar na Amazon e ler também. Ou eu deixo o link para os episódios da Gil Lapore lá no The Evening Rocket e o link para os episódios do Joe Rogan para vocês ouvirem ele mesmo falando dele, entendeu? E no da Gil Lapore ele fala também porque ela entrevista. Mas o legal desse da BBC é porque ela tem uma contextualização na parada do Elon Musk. A história do Elon Musk, cara, até pra gente começar, não começa com ele. Começa com o avô dele, entendeu? O avô dele... Porque o Elon Musk agora, né, pra quem não sabe, ele assumiu um cargo no governo americano, que é o Departamento de Eficiência Governamental, entendeu? Ele tem toda uma parada com a burocracia. Ele odeia a burocracia. E o avô dele começou com isso há muitos e muitos anos atrás, falando sobre um negócio chamado tecnocracia. Então o que é a tecnocracia? Né? É você substituir os políticos por pessoas técnicas no poder, entendeu? Porque isso gera uma eficiência, gera uma coisa melhor. Então tem todo esse lance da tecnocracia. Tem gente que critica pra caramba, tal, não sei o quê, mas o avô dele era a favor dessa tecnocracia aí. Um governo de técnicos. Isso. Cada área tem que ter uma pessoa técnica específica. Tem que ter uma área, tem que ser uma coisa técnica e tem objetivos diferentes e tal. E não essa coisa burocrática, essa coisa, né, parada, essa coisa que é muito difícil o governo fazer uma coisa, porque é um estado, é um negócio muito grande, cara. Então sai, pô, tem que fazer, tal. É igual a gente brinca, né? Pô, a NASA tem que testar um foguete. Cara, os caras demoram 2, 3 anos pra testar um foguete. Nesse período o Elon Musk já fez 40, 50 testes, entendeu? Mas o avô do Elon Musk era político? O avô do Elon Musk era político, cara. O avô do Elon Musk, ele era político. E ele era dessa linha aí, então tem toda uma questão aí, né? Outra coisa, né, muito importante, o Elon Musk, né, para quem não sabe, ele não é americano, né, ele é sul-africano. Por que ele nasceu na África do Sul? Porque os pais dele, obviamente, moravam lá. Por que o pai dele morava lá? Então vamos lá, primeira coisa que tem com relação ao pai do Elon Musk. Muita gente fala que o pai dele era bilionário. Então, o Elon Musk não tem mérito nenhum, porque o pai dele já era bilionário, e aí ele pegou e simplesmente é vida de herdeiro. Mas isso não é verdade, tá? Essa é uma das primeiras grandes coisas que falam errado sobre a vida do Elon Musk. Não acreditem em mim, tá lá no livro e tem 2 ou 3 entrevistas com o pai do Elon Musk no YouTube, onde o pai dele explica essa história toda, tá? Então vamos lá, o pai dele era pobre? Não era pobre, mas não era bilionário, tá? O pai dele era engenheiro, beleza? Era piloto e tudo mais, e ele negociava esmeraldas, entendeu? Esse que era o papel dele. Muita gente diz que ele era o dono da mina de esmeralda que tinha lá. Mas não era, tá? Ele não era coproprietário de mina nenhuma, tá? Não era coproprietário de mina nenhuma. O que acontecia com ele era o seguinte: ele recebia uma parte das esmeraldas que eram produzidas porque ele era um negociador das esmeraldas. Certo. Entendeu? Então, assim, ele era um cara que tinha dinheiro? Sim, ele tinha dinheiro, mas ele não era bilionário. Aí tem um outro grande problema também na vida, digamos assim, na infância do Elon Musk, né? O pai dele batia na mãe, entendeu? Tinha toda uma treta lá com a mãe dele. Mas ele era tipo alcoólatra? Ele era... Não, cara, dizem que ele era violento mesmo, entendeu? Aliás, a mãe do Elon Musk, ela é super legal, uma senhorinha super legal. Ela tá no Twitter, tá? Mai Musk, que ela chama. Caramba, tá no Twitter? Tá no Twitter. Ajudando o trabalho, cara, do filho? E outra coisa, ela responde.
Você É manda mesmo? coisa pra ela responde numa boa, entendeu? A Maya Musk, tá? Ela era modelo e tudo mais, tá? Ela era ela já é bonita velha, né? Realmente, o Elon Musk tá com quantos anos mesmo? O 50 Elon Musk é de 71. Então 53. 53. Já tem, então, ela quase uns 80 aí, né? É. A mãe dele é por aí. Mas a mãe dele é. A mãe dele é uma velhona aí agitada, enxuta, entendeu? Então. inteirona. Então devia ser, porque ela era modelo, né? Então não é à toa. Boa. Mas ela apanhava muito do pai dele e tal. E ele tinha um problema muito sério com o pai também. Então, O pai batia nele também, né? O pai chegou a bater nele e tudo. Aí eles se separaram. E a mãe dele foi pro Canadá. Foi morar no Canadá. E ele tinha um irmão e uma irmã. E ele tinha lá mais uns meio-irmão lá depois, que o pai teve outras famílias e tal. Mas ele tinha uma irmã e um irmão mais novo. Aí ele foi pro Canadá. O Elon Musk, a princípio, queria ficar com o pai. Entendeu? Mas aí deu essa treta toda, ele pegou e foi lá pra ficar com a mãe dele. Então o Elon Musk nasce na África do Sul. O pai dele tem toda essa confusão. A mãe se separa, vai pro Canadá e ele vai morar lá no Canadá. Aí o que vai acontecer? O irmão dele vai estudar na faculdade na Pensilvânia, na Penn State, famosa Penn State lá, aonde você tem muitos cursos importantes. O Ryan estava aqui e falou, né, lá que tem a escola de economia de Wharton, que chama, que talvez seja a escola que mais formou presidentes americanos na história, né? Então tem muitos. Tem o próprio... Você tem o Trump, você tem acho que o Kennedy, né? Eu acho que também foi O formado Kennedy, lá em Wharton. agora eu esqueci o outro, mas realmente é a faculdade que mais formou presidentes dos Estados Unidos. É uma faculdade muito fortíssima. E aqui fica uma outra coisa também, cara. O Elon Musk, ele não só estudou na Universidade da Pensilvânia, como ele tem 2 graduações. Ele não tem só uma, ele tem 2. Ele tem uma em física. Então você aí, que fala que o Elon Musk não entende nada de nada, que ele é um alienado, um imbecil completo, ele é formado em física, ele é bacharel em física. Primeira coisa. Segunda coisa, ele é bacharel em economia pela escola de Wharton, lá da Pensilvânia também. Então o Elon Musk, ele tem 2 graduações. Entendeu? Porque o pessoal costuma falar assim, não, tem que ser igual ao Elon Musk, abandonar a escola. Elon Musk não abandonou a escola não, meu filho, tá? Não só não abandonou a escola, como ele tem 2, não é uma só não. Ele tem 2 graduações, tá? De novo, não estou aqui para defender ele não, cara. Isso aí é fato, é história, tá? Não é à toa que ele é o que é, entendeu? Não é à toa que é o que é, porque, cara, querendo ou não, o cara que faz física, ele não é burro, entendeu? Ele não é burro, né? O cara que faz física, não é. Com certeza não. Burro. E outra coisa, você não vai falar também um cara que estuda economia em Wharton, que o cara é um imbecil também. O Ryan teve aqui e explicou pra gente toda a cultura que tem ali e que forma o cara do jeito que ele você é competidor desde o primeiro dia. Porque se você for analisar, 30% das pessoas que tem na sala de aula lá, dos alunos, eles vão se formar com a nota, digamos, A. E aí, desses 30%, você tem aqueles que é com louvor. Então, tipo, é sempre uma seleção. Quando você chega na proposta de emprego, se você tem a nota mais alta, o seu salário é maior. Se você tem uma nota mais baixa, seu salário é menor. E assim vai. Então, é uma competição desde o primeiro dia, para você fazer parte dessa minoria que vai conseguir as melhores notas, para depois conseguir os melhores empregos. E tem empresa que só contrata nego assim, entendeu? Então, se você quiser realmente, é desde o primeiro dia que você tem que lutar, cara. E você tem que saber que o cara do lado, ele é seu colega de classe. Você quer que ele roube o seu emprego? Não. Então, é tipo isso. E aí tem uma coisa importante, que eu já vi aqui a galera comentar, mas o Mark Zuckerberg não terminou a faculdade. Então vamos lá, cara. Nos Estados Unidos tem a cultura da faculdade, em cada uma dessas faculdades é diferente. Então, o Júnior acabou de falar aqui da cultura de Wharton, que é qual a cultura lá? O seu colega não é seu colega, ele é seu inimigo desde o primeiro dia de aula. Então você tem que fazer tudo nesse ambiente competitivo. O Mark Zuckerberg, ele não é dessa faculdade, ele é de outra, ele é de Harvard, aonde é uma outra cultura. Harvard, o lema da faculdade é nós não... Aí é diferente. A faculdade de Harvard foi a que formou o maior número de... como se fosse presidentes do Fed, que é o Banco Central Americano, saíram de Harvard, entendeu? Harvard tem uma outra cultura. A cultura deles é a seguinte. Tá num livro também muito legal, que é a biografia do próprio Mark Zuckerberg, que eu já li também. E lá ele conta isso. Em Harvard, eles não querem formar empregados.
Eles querem formar empregadores. Então, aí é o contrário, tá? Ao contrário não, é diferente, né? É diferente. Desde o primeiro dia de aula, o cara é incentivado a criar a sua empresa e, o mais rápido possível, ter essa empresa funcionando. Então, é isso que eu tô falando, cara. São culturas muito diferentes. Se você for para Princeton, por exemplo, que é um outro lugar, uma outra universidade, lá vai ter outra cultura. Se você for para, sei lá, MIT, que é da galera da engenharia, é uma outra cultura. Então, dependendo de onde você estuda, é a cultura. Você se adapta ou não àquela cultura. No caso do Mark Zuckerberg, aquele filme, A Rede Social, é bem fidedigno, porque é baseado na biografia dele, né? É baseado na biografia dele. Então ele era um cara que realmente era muito esquisitão, antissocial, ficava pensando demais nas coisas enquanto tava todo mundo ali. Mas aí a gente pode ver que é uma constância, né? Porque o Elon Musk, o pessoal diz que ele tem a síndrome de... Caraca, como que chama aquele negócio? Não é autismo, não. É aquele outro nome lá. Pô, esqueci agora. Asperger? Isso. Sei. Ele tem essa síndrome aí também. Então, ele não é, ele era um nerdão, ele chegou a apanhar na escola, o Elon Musk, entendeu? Ele sofria bullying na escola por ser nerd, entendeu? Ele chegou a apanhar um dia lá, jogaram ele numa escada lá, de tanto bateram nele e tudo. Ainda na África do Sul. Ainda na África do Sul, quando ele estudava na escola, no segundo grau ali, bateram nele pra caramba e tudo, por conta... Musk tem Asperger, isso mesmo. Então, bateram nele e tal, ele era um nerdão. O Musk, ele gostava demais do Senhor dos Anéis. Ele gostava demais, mas demais mesmo, do Guia do Mochileiro das Galáxias. Que é um livro sensacional. Né? Não. Guia do Mochileiro das Galáxias é do Adams. Douglas Adams. Sim. Ele gostava demais mesmo do livro A Fundação do Isaac Asimov, que é sobre robótica. Entendeu? Fora isso, ele gostava de vários livros de ficção científica que a gente vê retratado nos nomes das coisas dele. Por exemplo, por que chama-se Falcon 9 o foguete? O Falcon é em homenagem a Millennium Falcon, que é a nave do Star Wars. E 9 porque são 9 motores. Entendeu? Então, ele é um nerdão. Ele é assim mesmo. E o Elon Musk, eu acompanhei ele há muitos e muitos anos. Você via as primeiras apresentações dele, cara. Era um negócio terrível, cara. Porque você via que ele tinha dificuldade de se expressar mesmo. Então ele ia apresentar, tinha aí que você pega, tinha coisas técnicas que ele desenrolava. E tinha coisas mais assim, vamos dizer, tranquilas e tal, que ele ficava meio travado, ele dava umas gaguejadas e tal. Você via que é ele, cara. É ele desse jeito aí, vai fazer o quê? Mas enfim, então isso aí é a história do Elon Musk até ele ir para a faculdade. Ele vai lá para Pensilvânia e vai estudar física. E estuda também economia, se forma nas duas, beleza? Aí o que vai acontecer com o Elon Musk? Aí a gente tem que fazer aqui uma como que chama? Uma contextualização para a galera, tá? Com quantos anos ele tava? Não, é porque é o seguinte, o mundo passou por uma revolução quando surgiu a internet. Então foi o boom, né? Das chamadas empresas.com. Então tudo começou a ter empresa.com. Empresa.com pra lá, pra cá. Era o boom, né? Aliás, virou uma bolha das empresas.com. Depois, isso aí começou ali em 94, 95. E depois explodiu essa bolha aí das empresas.com, entendeu? Mas então o que aconteceu? Quando o irmão do Elon Musk estava lá na Pensilvânia, ele falou assim, cara, você tem que vir pra cá, cara, porque tá tendo uma revolução que tá começando aqui agora. E você tem que entrar nessa, entendeu? Então, por exemplo, algumas coisas interessantes sobre a vida do Elon Musk tá nos livros aí, em todas essas coisas que eu falei para vocês. Quem é aqui que vai lembrar? Vamos ver quem do chat. Eu lembro porque eu usei muito isso. Uma ferramenta de conexão com a internet chamada Netscape. Alguém lembra do Netscape? Netscape foi um dos primeiros navegadores que teve para a internet. Quem lembra aí do Netscape, galera? Fala aí. Vamos ver se alguém lembra do Netscape. Esse daí não é do meu tempo, não. Netscape é do início da década de 90. Eu usei, olha lá, o Paulo Roberto, ó, claro, Netscape. Pá, louco. Então, beleza? A galera tá lembrando. O Netscape era para ter sido, sabe, o primeiro emprego da vida do Elon Musk. Foi a primeira empresa que o Elon Musk mandou currículo para trabalhar foi pro Netscape. E qual que foi a resposta?
Não sabemos. Até hoje a Netscape não respondeu ele. Acabou que ele não foi trabalhar lá, né? Mas ele não teve resposta da Netscape. Entendeu? Então, essa aí... Mas por quê? Porque ele queria estar envolvido nessa revolução que foi a internet. Só quem, como eu, por exemplo, viveu... Eu talvez tenha sido a última geração, né? Eu tô com 50 anos, quase. A minha geração talvez tenha sido a última que viveu uma era pré-internet e pós-internet. Então, quando surge a internet, a gente viu essa revolução acontecer. Porque tem muita gente que está aí que viveu a era só pós-internet, né? Então a pessoa já nasceu quando já existia internet, é outro Cara, papo. a internet pra mim só veio aparecer, tipo, 2000. Assim, vamos dizer aí. Quando que veio o discador IG? Quando que veio aquele... não lembro. Não. Então, eu mexo com a internet desde 94, desde o dia que eu entrei na USP, porque a USP, na época, ela era um dos backbones que a gente chama, a galera aí que manja vai saber, era um dos troncos principais da internet no Brasil, era a USP, entendeu? Porque a internet, ela começou a ARPANET, né, militar, depois ela começou ligando os centros de pesquisas, universidades e tal. Então, eu trabalhei muitos anos no Observatório Sismológico, né, da USP, e eu usava o BBS para comunicar com um pesquisador lá no Japão para pegar os dados de terremoto do cara, entendeu? Que era um primeiro chat de você fazer assim, era esses negócios. Então eram coisas assim muito antigas, tá? Então em 94 eu já comecei a mexer com isso. Tinha o Netscape é dessa época aí, do comecinho da internet. Foi onde o Elon Musk mandou o primeiro currículo dele para trabalhar, mas não conseguiu. Não foi chamado, não teve nem resposta do currículo dele, nem nada. Que doideira, né? Doideira, né? O cara pensar hoje... Só que essas empresas todas aí acabaram, né? Netscape acabou e tudo. Ou seja, não contratou o Elon Musk, faliu. Não faliu, tá vendo só? Não ficou eficiente. É isso mesmo. Mas ele tava nessa coisa aí, cara. Cara, eu tenho que entrar nesse mercado, isso aí é o futuro e tudo mais. Aí o Elon Musk ele faz o seguinte, ó. Em 1995, junto com o irmão dele, ele cria uma empresa, tá? Que ela foi chamada Global Link Information Network. E que logo depois ela mudou de nome para Zip2. Zip2. Essa foi a primeira empresa criada pelo Elon Musk. Para quem não sabe o que a Zip2 fazia, agora vamos lá. De novo, né? Tem que ter essa contextualização. Existia uma vida antes da internet. Como que a gente fazia antes da internet para saber o telefone do, sei lá, McDonald's? Lista telefônica. Lista telefônica. Só que essas listas, elas se desenvolveram e elas viraram um guia da cidade. Então o guia da cidade era assim, tinha uma parte que era só restaurante, tinha uma parte que era só, sei lá, shopping, tinha uma parte que era só lojas de eletrodoméstico, lojas de... Pet shop. Hã? Pet shop. Pet shop e tudo. Então a gente chamava, era um livrão assim, a gente chamava isso de guia da cidade. Era tudo aqui na mão. Era uma nota pra anunciar. Era uma nota para anunciar. Não, uma a gente nota. ficou muito rica com isso, cara. Teve gente que trabalhou a vida inteira nessas empresas. Sim. Muitas vezes nessa empresa. O que a Zip2 fazia? Ela pegava o guia da cidade e transformou o guia da cidade online. Então foi a primeira vez que a gente pegou um livrão daquele, cheio de endereço e tal, e transportou ele para dentro da internet. Essa foi a primeira empresa do Elon Musk. Essa primeira empresa dele era aquela que ele tinha que trabalhar, tipo, depois do lugar onde ele trabalhava, que ele trabalhava durante o dia, ele trabalhava durante a noite. Isso. Nessa empresa, acho que era ele e o irmão. Era ele, o irmão e mais um outro cara. Isso mesmo. Só eles. Só eles. Formaram essa Zip2 que fazia isso então. Então o que a primeira empresa do Elon Musk fez? Ela transportou o guia da cidade, que é aquele livrão, para dentro da internet. E aí o cara, em vez de ficar procurando no livro, ele vinha aqui e digitava. Entendeu? Digitava McDonald's. Aí aparecia lá onde que é o McDonald's mais próximo, o telefone e tudo mais. Então tinha mapa já, que era uma grande revolução. Tinha páginas amarelas. Entendeu? Então as páginas amarelas estavam lá também. Então tava tudo lá dentro, tá? E eles, nessa época aí, aonde que eles foram trabalhar? Eles foram trabalhar na Califórnia. Porque a Califórnia, tem um lugar lá na Califórnia chamado Vale do Silício. Por que tem esse nome, né? Porque lá que estão as empresas oriundas desse boom
das empresas.com. E o Silício é o que faz o chip do computador. Então o Vale do Silício é uma referência para as empresas de tecnologia. Hoje todo mundo sabe, Google, Apple, estão todas lá. O Elon Musk morou numa cidade que todo mundo aqui vai conhecer, quem gosta da Apple principalmente, que é Palo Alto. Palo Alto, na Califórnia. E na verdade a Apple é de Cupertino, né? Mas Palo Alto é ali onde a Napster foi fundada em Palo Alto. A próprio Facebook, quando foi para Califórnia, foi para Palo Alto, entendeu? Então, Palo Alto era a meca das empresas. Você queria trabalhar com tecnologia, queria trabalhar com internet, você tinha que estar lá nesse lugar. E ele foi para lá porque o lance dele era esse aí. Cara, eu quero estar no que é de mais moderno que tem no mundo hoje, entendeu? Então, ele forma aí a Zip2, tá? Então, isso é muito importante. Teve um negócio muito interessante porque ele conseguiu, com essa empresa, fechar acordo com jornais muito importantes, The New York Times, entre outros jornais, para colocar os anúncios ali. E aí ele começou a fazer dinheiro. Porque o lance, pessoal, é o seguinte, né? Até hoje tem isso, né? Como que se faz dinheiro na internet? Né? Hoje ainda é meio que assim, né? Pô, cara, como que esses caras ganham dinheiro com a internet, né? O que eles fazem? Eles vendem, eles anunciam, né? E tudo mais. Se hoje é assim, imagina em 1995, cara. Como fazer dinheiro com a internet? E o Elon Musk, ele arrumou um jeito, cara. Ele arrumou um jeito. Então ele conseguiu fazer o New York Times e o Chicago Tribune, 2 grandes jornais americanos, anunciarem dentro do Zip2, cara. Entendeu? Então, os jornais tinham de domingo aquele classificados. Ele punha ali dentro. Entendeu? E com isso ele ganhou muito, eles ganharam muito dinheiro, cara. Por quê? Porque era pouquíssima empresa que tinha na época. Beleza? Aí o que aconteceu? Isso daí é só pra saber, que ano que era isso? Isso aí é 95, cara. 95? Já tinha Apple, já tinha Microsoft, já tinha... Tava começando, Tava tudo meio começando, cara. O começo dos anos 90 ali, 92, 95 e tal, até 95... Foi esse boom das empresas .com, que a gente chama, .com. Entendeu? Já tinha Intel também? Intel acho que não tinha, não. Não? Mas tinha uma empresa muito importante de computador, que eu não sei se a galera vai lembrar também. A IBM já. A IBM é da década de 70, né? Mas tinha uma empresa chamada Compaq. Quem aqui conhece a Compaq? Isso aí. Nossa, é verdade. A Compaq, monitor lembra que ela vinha, tudo lá. Aliás, tá aí uma outra história muitíssimo legal para vocês assistirem. Tinha um documentário, não sei aonde, cara. Acho que era na Netflix, que contava a história da Compaq. Como que uma empresa como a Compaq faliu, cara? Como que faliu? Faliu? Faliu, ué. Compaq não existe mais, pô. Não, pensei que podia ter virado tanta coisa, né? Não, ela faliu. Cara, os donos da Compaq, durante um período de tempo, eles foram os caras mais ricos do mundo, cara. Os caras moravam em casa de 100 milhões. E não é agora, não. Isso é na década de 90, entendeu? E o que tem a ver a Compaq nessa história toda? Quem compra a Zip2 é a Compaq. A Compaq foi lá e comprou a empresa. A primeira empresa que o Elon Musk teve, a Zip2, que fez essa meio revoluçãozinha, pegou os livrão e jogou dentro da internet, ela é vendida para Compaq. Entendeu? Então essa foi a primeira grande venda que a Compaq foi comprada pela HP, né? Foi comprada pela HP. Mas foi comprada quando os caras estavam... Na verdade, o pessoal se apropriou só da estrutura mesmo para produzir mais HP. Exatamente. Eles deram, basicamente, a Compaq. Mas isso é uma coisa muito comum. As empresas esperam a outra empresa precisar, tipo, de uma situação assim de me salva. E aí você vai lá e compra, para você comprar a planta, os equipamentos e tal. Vem tudo junto, né? A marca e os ativos. Para você poder fabricar mais. E a Compaq era legal. Eu cheguei a ter um computador da Compaq, cara. Ele era tudo integrado, entendeu? Era tudo integrado. O monitor com os drivezinhos aqui embaixo e tal. Eu lembro. Era muito legalzinho. Então, são empresas, é isso que eu falo. Existia um grupo de empresas no início da internet que elas se sustentaram por um tempo, se tornaram impérios e depois explodiu. Quando explode a bolha das .com, que é a bolha, se não me engano, me corrijam aí, explode ali pelo ano 2000, 2001, entendeu? Explode essa bolha aí, deixa de existir, essas empresas aí acabam se ferrando. Então, o Elon Musk vai lá e vende a Zip2 para a Compaq, beleza? Em 1999, anotei, tô aqui, 307 milhões de dólares.
Caralho, 307? A Compaq compra a Zip2 por 307 milhões de dólares em 99, tá? Meu Deus do céu. O Elon Musk, ele tinha 7% da empresa. Ué, só? É. Então ele ganhou 22 milhões de dólares. Porra, que é isso, velho? Ele ganhou 22 milhões de dólares a compra. Vamos fundar uma empresa. Não, aí eu fico com 7%. Não, mas é porque depois ele funda com o irmão dele, depois eles abrem para investidor. Ele abriu o capital. Isso aí. Entendi. Então, o Elon Musk, com 7% dele, ele fica com 22 milhões de dólares. Certo. Entendeu? E ele pega esses 22 milhões de dólares e vai fazer o seguinte. O que ele vai fazer? Ele vai tentar criar, agora que é muito interessante, galera. Ele vai tentar criar o sonho. Quando ele começou a estudar a internet, ele falou, cara, a gente tem como fazer um negócio aqui muito foda. Ele queria criar um negócio chamado o super aplicativo. E sabe como que chamaria o super aplicativo? X.com. Só que eu não tô falando de agora, não. Tô falando de 1999. Então, o que ele fez? Ele pegou a grana que ele ganhou da Compaq e ele montou uma empresa chamada X.com. Ele foi cofundador. E entendi. Qual que era o principal... Aqui tem um ponto também muito importante. Qual que era a principal coisa que ele conseguiu fazer na... Vamos lá, na Zip2, a principal coisa que ele fez foi pegar os livrão e jogar dentro da internet. Na X.com ele consegue fazer uma primeira coisa muito bem na história da internet, que é pagamento online. Então a X.com, a ideia dele era o quê? Era ter vídeo, só que vídeo não dava na época, você não tinha máquina suficiente. Era ter imagem. Quem aqui já pôs uma foto para carregar na década de 90? É, muito bom. E ela ia carregando linha por linha. O pessoal sabe do que eu tô falando. O pessoal aí do chat da UOL. Isso. Deixa eu ver se o pessoal... Deixa eu ver quem vai dar risada. Ah lá, ó. Já deram risada aí, ó. Já deram risada, né? Eu quero saber quem vai dar risada. Sabe que eu nem vou falar o que eu tô falando, mas quem não tinha risada... X-Vídeos nessa época não, velho. Não tinha X-Vídeo, mas tinha foto. Só que o problema é que a foto é carregando linha por linha. Olha lá a galera dando risada, ó. Vocês estão ligados, né? Vocês estão ligados do que eu tô falando. É isso mesmo. É isso mesmo, tá? Aliás, comigo, vou contar uma história, hein? Não aconteceu comigo, não fui eu não, foi um amigo meu. Sempre tem um amigo. Um amigo meu, cara, na USP. Netscape. Época do Netscape. Internet não era rápida. Na faculdade não, velho. Hã? Na faculdade não, cara. E ele, pegou uma foto. E a foto começou a carregar. Devagar. E ele começou a ficar desesperado, cara. A gente tava num laboratório, era um monte de computador. De repente, um professor entrou na sala. E a foto tava pela metade. Sabe o que esse moleque fez, cara? Sem pensar duas vezes? Arrancou a máquina da tomada. O problema é que a máquina era servidora do departamento inteiro. Caiu o departamento inteiro por causa de uma fotinho que o cara tava querendo baixar na internet. E depois pra ele se explicar? Aí ele falou que tropeçou lá e tudo, cara. Ah, pelo amor de Deus. Né? Então, a galera tá dando risada. Quem está dando risada já passou por isso, né? E sabe do que eu estou falando. Esse negócio de carregar a fotinha... Tinha site que, inclusive... Tinha site, né? Que, tipo, era um tempinho pra carregar na miniatura, aí você clicava e, tipo, ficava maior e tal. É porque depois o pessoal foi desenvolvendo um jeito de ele carregava meio no cache, e aí do cache ele abria direto, entendeu? Aí não ficava pontinho por pontinho ali montando. Não, mas imagina só naquela época pra você baixar alguma coisa. Se o disquete... Quanto cabia no disquete? 1.47 mega? 1.47 mega, né? Meu, se um disquete... Às vezes não era o suficiente, tipo, você tinha que... Cada foto que você queria ver alguma coisa era disquete. Era um disquete, era uma bosta. Era isso mesmo. Meu, doideira, hein? O pessoal tá se rachando aqui, mas, porra, na universidade não, né? Na universidade, mas o cara deixa pra chegar em casa, passar da meia-noite. Não, mas a gente não tinha... Não, mas aí... Não, é isso. Por que o cara fez isso? Não fui eu, hein, galera? Foi meu, eu tô lendo aqui, não fui eu, não. Foi meu amigo, tá? Por que fazia isso na universidade? Porque a gente não tinha computador em casa, não é igual hoje, entendeu? Ter computador, teve uma época, cara, que ter computador era um item de extremo luxo, entendeu? E então você tinha que fazer onde tinha, né? Onde tinha acesso. Você tinha que ter acesso e computador. Aonde você tinha isso? Na faculdade.
Maluco novão, né? Às vezes calouro. É, isso aí, cara. Cheio dos hormônios. Acontece. Cheio dos hormônios, sabendo que tava ali O Mark Zuckerberg, de repente, tem uma história parecida também pra contar, né? Não? Tá, com certeza porque tem. Você deve ter assistido aquele filme Piratas do Vale do Silício. Muito bom. Muito bom, né? Muito bom. Naquele filme conta uma história mais ou menos assim. O Piratas do Vale do Silício, pra quem não sabe, conta a história da Microsoft e da Apple, né? Porque os dois piratas, né? Porque eles iam contra quem? Isso que é importante. Por que eles eram os piratas? Porque na época tinha duas empresas que dominavam, que era a IBM e a HP. E eles iam como uns caras pirata mesmo, entendeu? Eram uns molecão ali que estavam fazendo uma revolução. Tanto o Bill Gates de um lado como o Steve Jobs do outro. E por incrível que pareça, naquela época, o gênio crânio era o Steve Jobs, que era muito mais rico que o Bill Gates. Muito mais. Não, o Steve Jobs sempre foi um cara muito inteligente, né? E o Steve Jobs, pra quem não sabe, a primeira coisa que ele fez foi um aparelhinho para fazer ligação gratuita nos Estados Unidos. Uma Blue Box, que ele chamava. Que ele conectava, aí ele dava uns negocinhos lá e ele conseguia ligar pra, tipo, o exterior de graça. Aí até os caras chegam pra ele e falam, mas você vai ligar pra quem, cara? Ah, não sei, eu só quero ligar de graça, entendeu? E aí ele foi isso. Aí tinha o Wozniak, né, que era o cara que manjava de programar e tal, não sei o quê. E do outro lado tinha o Bill Gates, né? Então, isso foi uma revolução anterior a essa aqui. Isso aqui foi um pouco antes disso aqui Porque teve uma revolução quando surgiu o computador e depois teve uma revolução quando surgiu a internet. Pra você ver, né? Entendeu? Os caras eram muito mais ricos que o Elon Musk. Muito mais. Com certeza. Porque no Piratas do Vale do Silício, o Steve Jobs já tinha avião. Ele já tinha um prédio só dele. No final lá. Sim, claro. Tipo, os caras já estavam, realmente fechando vários contratos gigantescos e tal. Tem aquela proposta da IBM, que a IBM rejeita do mouse e depois se arrepende e paga muito mais caro. O mouse eles roubaram da HP, né? A ideia, o Steve Jobs roubou o mouse, a ideia do mouse da HP. Todo esquema de um grande negócio passa por uma quebra de... Por isso que eles eram os piratas, cara. Entendeu? Eles meio que piratearam ou hackear, o que a gente chama hoje de hackear o sistema. Na época era piratear o sistema, eles piratearam o sistema, entendeu? E como ninguém dava bola pra eles, esses dois moleques aí, cara, vocês vão fazer alguma coisa? Só que eles eram inteligentes pra caramba, né? Eles eram muito inteligentes. Do outro lado lá, o Bill Gates pirateou o sistema lá com o lance das máquinas e depois o Bill Gates teve a ideia que mudou a vida de todo mundo. Ele falou, não vou investir em máquina, diferente do Steve Jobs que investiu em máquina. O Bill Gates falou, toda máquina vai precisar de um programa para rodar, então eu vou investir num sistema operacional. Essa foi a grande sacada dele, quando ele criou o Windows e tal, não sei o que, entendeu? Então essa foi a sacada que ele teve. Ele falou, não importa, qualquer máquina do mundo vai precisar de um sistema, e o sistema vai ser o meu. Então por isso que ele dominou isso aí. O Steve Jobs já era o cara do hardware, entendeu? Não, eu quero um hardware bonito, eu quero que o cara trabalhe com um negócio maneiro, tal. Ele tinha uma veia mais artística, vamos dizer, do que o Bill Gates. Então, o que eu ia dizer é que isso tem a ver com as fotinhas, por quê? Porque o Steve Jobs, ele não contratava os caras nerdão virgem. Sim. Ele não contratava esses caras. E aí ele perguntava se o cara transava, se ele tinha experiência sexual, que ele precisava de alguém que não fosse o nerdão, meio paradão e tal. E aí, os caras lá eram meio malucos, né? Com certeza era esse tipo de foto carregando o tempo inteiro lá no... Os caras trabalhavam de madrugada, virava mais de 24 horas trabalhando e tal. Era desse jeito. É isso mesmo. Essa é a história mesmo. Então, muito bem. Então, o Elon Musk vai lá e ele cria o tal do X.com. X.com, que era para ser um super aplicativo, mas como não dá para pôr vídeo, não dá para pôr imagem, era tudo muito rudimentar ainda, o que pegou mesmo foi o sistema financeiro online. O primeiro sistema financeiro online foi ele que criou, entendeu? Com pagamento por e-mail, coisa assim e tal. E isso, uma grande revolução, né, cara? Imagina que agora você podia entrar e fazer e pagar as coisas ali. É considerado um dos primeiros bancos online da história, tá? Da história. E para vocês terem uma ideia, 200 mil clientes aderiram ao X.com nos primeiros meses que ele estava no ar. 200 mil? Porque eles tiveram o aval do governo federal americano para funcionar, entendeu? Então eles tinham tipo uma certificação
De que eu posso botar dinheiro Pode ali. pôr ali que não tem problema, não vão roubar seu dinheiro e tal. Porque imagina se até hoje a gente tem medo de fraude. Imagina na época que tava começando, né? Medo do caramba, né? Tem medo, não tem? O pessoal tem medo mesmo. Então, é lógico que tem. Imagina nessa época mesmo. Imagina nessa época. Então, eles o pessoal desacreditava nele. Pô, que é isso, cara? Você acha que comprar online se algum dia vai existir esse negócio de comprar online? Tá aí hoje, né? A gente só compra online, basicamente, né? Basicamente é isso que acontece. Muito bem. E aí, o que acontece? A X.com, ela começa a crescer, mas ela não é um banco. Ela é só um sistema mesmo de pagamento online. Então, ela precisou primeiro se aliar com um banco. Então, ela se aliou com um banco meio que para evitar a concorrência e tal. O banco era o Confinity, tá? E depois ela se aliou, o Confinity, ele já tinha um sistema de transferência de dinheiro que todo mundo conhece qual que é o chamado PayPal. É daí que vem a história do PayPal com o Elon Musk, entendeu? Ele cria o X.com para pagamento online, depois ele se alia a um banco, porque o banco começa a virar concorrente dele, e esse banco tem um sistema de transferência de dinheiro online que é o PayPal. O banco, então, já tinha o PayPal, não foi ele que fundou o PayPal? Não, ele não fundou o PayPal. O PayPal já existia, entendeu? Aí, o que aconteceu? Ele foi lá e o PayPal, que, na verdade, é de um cara muito, muito famoso no Vale do Silício, chamado Peter Thiel, entendeu? Então, o Peter Thiel, qualquer um desses filmes que você vê sobre o Vale do Silício, você vai ver o nome desse cara. Ele é um investidor muito famoso ali daquela região e ele investiu em muitas empresas, tá? Em muitas empresas. Então, o Peter Thiel vai lá e acaba fazendo, né? Ele tá na PayPal e ele acaba fazendo uma oferta para comprar o X.com, tá? O X.com. Na verdade, quem comprou o PayPal, o X.com, tudo isso aí, porque aí virou um balaião de gato ali, foi o eBay, cara. Então, olha só que legal. O eBay, em 2002, comprou a PayPal por 1,5 bilhão de dólares. Então, ó, vamos fazer aqui, ó. Primeira coisa, o Elon Musk vendeu o Zip2 por 307 milhões. Ganhou 1999. Ganhou 22 milhões. Pega essa grana. O que ele faz o que ele fez com a grana? Ele pegou a grana e fez uma outra empresa, a X.com. A X.com se une com o banco tem o PayPal, o eBay vai lá e compra todo esse ativo por 1,5 bilhões de dólares. 1,5 bilhão de dólares. O Elon Musk, ele era o maior acionista da PayPal na época, com 11,7% de ações. E ele sai com 176 milhões de dólares no bolso. Então, isso aqui, de novo, galera, eu não estou aqui para falar bem, para falar mal, não. Estou contando a história dele. Ele funda uma empresa, vende ela por 307, fica com 22. Pega essa grana, funda outra empresa, vende ela por 1,5 bi e fica com os 176 milhões de dólares. Entendeu? Isso em 2002. Então, em 2002, ele conseguiu 176 milhões de dólares com a venda para o eBay do PayPal e desse bololô todo que ele tinha feito ali. Show? Show. E aí, ele tem grana o suficiente, né? Aí ele tem grana o suficiente para fazer o que ele sempre quis, que nós vamos contar agora. Vamos contar. E aí tem uma coisa muito legal, né? Por que o Twitter virou X? O que é o X, né? Tem um significado aí, não tem? O X era para ser o super app. Entendeu? Era o super app da internet. Então por isso que é X, porque ele abrange tudo e tal. Quando o Elon Musk comprou o Twitter, aí ele tinha grana, ele foi lá e comprou o domínio x.com. Isso ninguém sabe. Ele chega no PayPal e fala aqui, PayPal, meu amigo, toma aqui, ó. Pá, vou comprar o domínio de vocês. E ele compra o domínio x.com pelo valor sentimental da coisa, porque para ele tinha que ser X, entendeu? A empresa de foguete dele é SpaceX, entendeu? Então ele compra o domínio x.com anos depois, tá? Anos depois, beleza? E aí o X, que é esse super aplicativo. Não é à toa, eu não sei aqui o quanto que a galera acompanha o Twitter ou o X hoje.
O Twitter hoje, a ideia, o Elon Musk, ele tá retornando a ideia que ele teve lá no começo da vida dele, que era criar o super app. Só que agora tem as condições. Então, o que você pode fazer no Twitter hoje? Você pode fazer live. Você pode colocar vídeo, você pode colocar foto, você pode colocar texto. Você pode comprar coisa, porque hoje eu tenho monetização. Eu posso criar o meu perfil aqui e deixar ele só para quem assina ver as coisas. Então, ele conseguiu, depois de quantos? 20 anos, basicamente, né? Transformar a ideia dele, que era ter um super aplicativo, no super aplicativo que é o Twitter, que ele transformou em X. Entendeu? Por isso que ele joga. Quer fazer live. Então dá pra fazer live no Twitter? Dá pra fazer live Tem no Twitter. uma galera jogando lá e fazendo live no Twitter. Então, ele tá conseguindo, e aí depois tem as outras tretas lá que a gente vai falar, mas ele conseguiu então criar o X.com do jeito que ele queria, se transformando num super aplicativo, entendeu? Então tem essa aí, que é um pouco dessa história dele aí, até vender tudo para o eBay, tá? Então quem compra mesmo é o eBay que vai lá e compra a PayPal, mas a PayPal, ela já tinha... o Elon Musk já tinha parte da PayPal, porque ele chegou a vender o X.com antigão dele para o Confinity, que era um banco que tinha o PayPal. Então, quando ele faz essa transação toda, ele vira o maior acionista. Quando vende, ele pega 176 milhões de dólares. Beleza? Aqui, ó, o pessoal falando, a live do Gaules pegou mais views no X do que no YouTube. Caralho! Tá vendo? A live do Gaules? O cara falou aqui, eu não sabia não. Acho que pegou 100 mil antes. Que isso, velho? É que tá tendo um campeonato CS, mais famoso. Ah, mas aí é mundial, né? Aí é mundial. Não, mas mesmo assim, Mesmo cara, assim, né? pegar mais ao vivo no Mas X aí, do que no YouTube. como que ele monetiza isso? Então, o Twitter hoje tem como monetizar, cara. Tá liberado pro Brasil. Assinatura não tá liberado pro Brasil, mas monetização tá. Você monetiza por views, né? Tem lá o sistema lá. Vou começar a fazer um podcast lá no Vale a X. pena. Eu tava pensando aí em fazer algumas Né? lives lá. Vou experimentar. Por exemplo, né? Já que nós tocamos nesse assunto, atualmente o Elon Musk... Aliás, fica aqui um recado pra todo mundo, tá? Não existe mais nenhuma transmissão ao vivo da SpaceX no YouTube. Não existe. Sérgio, eu tô vendo aqui uma live do Elon Musk. Não existe, cara, tá? É só react. É só react de outros canais. O único lugar onde o Elon Musk transmite ao vivo hoje é no X, porque é dele. Ele vai transmitir no YouTube, que é concorrente? Não vai, né? Não vai, né? Então ele transmite lá. Então, o serviço de assinatura não dá pra fazer no Brasil. Mas o serviço de monetização Você acha já tem. que o X tem condições de rivalizar com o YouTube? Cara, o foda é que o YouTube é um negócio muito consolidado. A gente tá muito acostumado, né? A gente tá muito acostumado. Então, eu acho que não, cara. Eu acho que não. Ô, galera, 5.300 pessoas ao vivo e só 1.500 likes. 1.500 não. Pede like aí, por favor, Xarão. Vamos ver se o pessoal te ouve. Senta-lhe o dedo no like agora. Senta o dedo. Cara, não demora nada. Pega o mouse, põe em cima do botão do like e aperta. Só isso, cara. E ó, tem outra coisa. Tá? O like ainda é de graça. Porque o dia que começarem a cobrar pra dar like, aí vocês vão lembrar de mim quando eu falava isso, tá? Então, o like não é taxado ainda. Então, senta o dedo no like aí, ó. Aproveita aí, ó. Já vou falar que todo mundo tá mandando superchat. A gente vai ler os superchats no final, tá? Tá gravado. Não tem nada gravado, filho. Não, são 9h11, 21h11 no horário de Brasólia, tá? Isso. A história dele, cara. Isso é a história dele. Não, se o cara conseguir desbancar o YouTube, aí eu, porra... Aí você entende por que ele tem 12 filhos. Exatamente. Põe, é o mesmo ceticismo que a X teve lá no começo, a empresa do Elon Musk. Porque os caras não acreditavam que alguém ia ter coragem de fazer pagamento online. Que pagamento online, cara? Você nunca você tem que pôr seu cartão de crédito. Eu não vou pôr nunca, cara. Que lugar que é esse aí que não é seguro, que não sei o quê? Então, você vê que estamos vendo essa revolução aí do Bitcoin agora. O que aconteceu? O Trump, quando ele ganhou, ele já tinha um discurso e aí o Bitcoin já começou a subir. Mas, agora que ele tá nomeando o pessoal pro governo, semana passada, por que o Bitcoin subiu? E tinha gente fazendo live pra caramba e tal por causa disso. Porque quando ele nomeou pro cargo do Fed,
Nomeou alguém que é muito pró Bitcoin e outras criptomoedas. Então essa nomeação do Trump... Deu uma sinalização, exatamente, né? Sinalizou justamente isso que vai acontecer. Vai ter uma fusão entre o mercado da moeda física ou da moeda tradicional, né? E o mercado do Bitcoin e das criptomoedas. Essa fusão, as pessoas... vai ter muita coisa sendo criada. Tipo assim, empresas, corretoras, gente que vai... Do mesmo jeito que você troca dólar pro real, para você sacar do AdSense, por exemplo, Sérgio, vai todo mundo fazer a mesma coisa, só que de moeda para moeda. Entendi. Então, ao invés de dólar para real, você pode pegar do Bitcoin para dólar, de outras criptos para dólar, para real, para euro. Então, vai facilitar demais. Imagina só, você vai viajar. Você chega lá, eu tenho tanto em tal moeda. Quanto que eu converto essa moeda para moeda local? Pro euro, pro dólar e assim vai. Cara, vai ser realmente uma grande oportunidade. E aí o Trump sinalizou isso com a indicação desse cara aí. E esse cara é um cara que ele defendia 100% o Bitcoin. Como tudo, né? Como reserva de valor, como tecnologia, como oportunidade para as pessoas fazerem negócios e ter a sua privacidade, entendeu? Não precisar todo mundo ficar transacionando. Você sabe que nos Estados Unidos não tem Pix por causa disso, né? Porque lá você teria que transacionar de forma exposta e não teria privacidade. Entendi. Então é isso aí, essa revolução aí, ó. A mesma que nós vimos aí atrás com o Elon Musk. Beleza? Isso. Então, muito bem. Então, paramos ali na história quando ele, em 2002, o eBay compra o PayPal por 1,5 bi, tá? E 176 milhões vão para a conta do Elon Musk. Aí o Elon Musk começa, então, a falar: agora eu posso fazer o meu sonho. Que eu não falei aqui qual era o sonho dele desde criança. O sonho do Elon Musk, desde criança, é ir para Marte, galera. Esse é o sonho dele, tá? Sempre foi o sonho da vida dele para Marte. Por vários motivos. Primeiro, que ele acha que se a gente continuar vivendo aqui na Terra, a civilização humana pode se autodestruir. Ele acha que esse é um grande filtro que vai ter e vai acabar com a vida do ser humano. Então ele quer transformar o ser humano numa civilização interplanetária, ter capacidade de morar em outros planetas, começando por Marte. Outra coisa muito importante que o Elon Musk fala, né? Ele acha que aqui na Terra, por exemplo, ele é um cara que defende as mudanças climáticas, entendeu? Ele acha que as mudanças climáticas são antropogênicas, é o ser humano que altera mesmo, porque o ser humano está se autodestruindo. Então, vamos embora daqui antes que a gente se ferre, entendeu? Então, o sonho do Elon Musk, e pelas leituras que ele fazia, tudo sempre foi para Marte. Só que para ir para Marte, ele sabia que ele precisava de dinheiro. Não ia ser lá os 22 milhões, não iam ser, né, a grana que ele tinha no começo. Mas quando ele pegou 176 milhões de dólares na mão, ele falou: opa, agora dá para começar a brincar com esse negócio. Então vamos lá, um pouquinho da história do Elon Musk. Existe um negócio nos Estados Unidos, uma sociedade chamada Mars Society. Sociedade de Marte. O pessoal se reúne e busca ideias e apresenta trabalhos sobre Marte. Beleza? Em 2001, o Elon Musk ele começa a se envolver com essa entidade, Mars Society. Primeiro que é uma entidade sem fins lucrativos, tá? Ninguém ganha nada para participar. O cara vai lá e participa de forma voluntária para colaborar. Até hoje o Elon Musk vai nas reuniões, é muito legal. Ele aparece nas reuniões online com o filhinho dele no colo e tudo, é legal pra caramba. Ele gosta disso aí, é o que ele quer. Qual que era o objetivo do Elon Musk na época? Era colocar um tipo de uma estufa em Marte para crescer plantas lá. Porque o Elon Musk, hoje não mais, tá? Hoje não tanto quanto antes, vamos dizer assim melhor. O Elon Musk, durante muitos anos, cara, o sonho dele foi fazer um negócio. Como que nós vamos pôr o ser humano vivendo em Marte? Só tem uma maneira de fazer isso. Se a gente terraformar Marte, que é transformar Marte numa terra. Tem que deixar habitável o planeta. Então, por exemplo, tem as camisetas mais famosas do Elon Musk. Uma é Occupy Mars, que é vamos ocupar Marte. E a outra, que alguém já deve ter visto, talvez não tenha entendido, que é Nuke Mars. Nuke, N-U-K-E. Quando vocês virem essa palavra nuke em qualquer lugar, saiam correndo. Sabe o que quer dizer nuke? Jogar bomba atômica. Tá bagaceira. Qual que era a ideia do Elon Musk, cara?
O Elon Musk ele queria instalar 2 ímãs gigantes em Marte, um em cada polo. Aí ele ia chegar com bomba atômica, ia jogar bomba atômica em Marte. O solo marciano ele é rico em CO2, gás carbônico. Ele ia pegar o dióxido de carbono, esse dióxido de carbono ia subir por conta da bomba atômica. Só que os ímãs tinham gerado um campo magnético, então ele ia começar a gerar uma atmosfera em Marte. Então, primeiro passo, colocar os ímãs. Segundo passo, jogar a bomba atômica. A bomba atômica levanta o gás carbônico. O gás carbônico fica preso por conta do campo magnético. Beleza? Só que de CO2, a gente respira CO2? Não. Então a gente ia morrer. O que ele ia fazer então? Terceiro passo. Jogar em Marte um tipo de bactéria muito especial que a gente teve na Terra, chamada cianobactéria. Sabe o que ela faz? Ela come o CO2. Ela retém o CO2 e expele oxigênio. Então, você pega a cianobactéria, a ideia dele era joga cianobactéria em Marte, as cianobactérias iam começar a consumir aquele CO2 todo e expelir o oxigênio. Cara, esse é um plano muito maluco, velho. Então, isso aí era o plano dele, isso aí ele falava em várias apresentações, eu vi várias apresentações dele ele falando isso. Então ela começa a expelir o O2, o oxigênio. Mas aí você vai multiplicar a rodo o número de bactérias, isso daí não é perigoso, não? Mas é bactéria, é cianobactéria, cara. Cianobactéria é uma gosma lá. Pra gente não é perigoso. Não é problema nenhum. Você joga lá pra ela fazer esse trabalho. É tipo uma alga, tipo uma coisa assim, sabe? Uhum. Ela vai engolindo aquele CO2 e expele o O2. O oxigênio, aí com o tempo você ia criar uma atmosfera rica em oxigênio. Depois você ia lá, colocava plantas, as plantas iam começar a equilibrar todo aquele gás na atmosfera e pronto, você tinha Marte terraformado. Qual que é o problema disso? Para fazer todo esse processo, demora milhares de anos. Entendeu? São milhares de anos. Então, de um tempo para cá, talvez de 2019 para cá, ele parou de falar disso. Ele não fala mais. Vocês podem ver, pegar todas as apresentações dele de 2019 para cá, ele não fala mais de terraformar. Pô, que o negócio é um plano maluco, vamos concordar. É um plano muito maluco, é muito louco, entendeu? Ele viu que aquilo lá é muito louco e tal. Mas qual que é a ligação dele com Marte no começo? É essa aí. Lá em 2001, ele faz parte da Mars Society e ele propõe na Mars Society colocar uma estufa para conseguir colocar planta em Marte, porque as plantas em Marte pode ser que comecem esse processo todo. Beleza? Muito bem. Para fazer isso, ele precisa do quê? Dinheiro e foguete para levar as coisas para lá. E aí começa a história mais interessante para mim, né? Óbvio, do Elon Musk. Ele pensou o seguinte, cara. Eu não vou fazer um foguete do zero. Não vou. Pra que eu vou fazer um foguete do zero, cara? Eu tenho 176 milhões de dólares na mão. A Rússia tem um monte de míssil que a gente chama ICBM, que é Míssil Balístico Intercontinental. Intercontinental Ballistic Missile, tá? Em inglês. ICBM. Então, o Elon Musk, junto com o Jim Cantrell, com o Adel Ressi e com o Michael Griffin, 2 caras muito importantes do setor espacial, esse último virou administrador da NASA depois, eles pegam um avião nos Estados Unidos e vão para Moscou, com a grana do Elon Musk no bolso, para comprar os foguetes russos, os ICBMs. Porque o ICBM, ele é um foguete. Só que o que faz o ICBM? Ele sobe e cai com uma bomba num outro lugar. Entendeu? Se ele subir até uma certa altura e soltar um satélite, o satélite fica orbitando a Terra. Sim, sim. Então, a ideia dele era perfeita, cara. Pra que eu vou fazer um foguete do zero? Eu compro os ICBM, com os ICBM eu começo, depois eu vou construindo e assim vou. Essa era a ideia dele. Ele foi pra Rússia a primeira vez. Os caras debocharam da cara dele. Falaram que ele era muito novo, né? O Elon Musk aqui, no caso, ele tinha 30 anos de idade. 71 para 2000, ele tinha 30 anos. É um molecote. Os caras riram da cara dele e tal. Ele voltou para os Estados Unidos. E depois, em 2002, poucos meses depois, ele falou, cara, vamos lá, não temos que ir lá, nós vamos comprar esses ICBM. Foram na Rússia de novo para comprar os ICBM. É quando a galera cuspiu na cara dele e tudo, os russos, entendeu? Verdade? É verdade, verdade. Mas não ia vender para ele porque é americano. Não ia vender para ele porque achavam ele muito novo, cara. E não sabiam o que queria fazer direito. E não venderam, mas é por causa disso, porque não acreditavam no que ele ia fazer. Por ele ser um cara muito novo, entendeu? Aí, muito bem. Então, vamos lá. Ele tinha 176 milhões de dólares no bolso. Uhum. Ele foi para a Rússia 2 vezes para comprar ICBM, não conseguiu. O que ele faz então?
Ele pega dos 176 milhões, ele pega 100 milhões de dólares e fala: nós vamos construir foguetes. Eu vou pegar esses 100 milhões aqui e esses 100 milhões vai ser a grana que eu vou construir meu foguete. Isso em 2002 ele fala isso. E aí com isso ele fundou em maio de 2002, para quem não sabe as datas direitinho, ele funda a famosíssima SpaceX. E ele se torna, né, ele se auto-intitula, não se torna CEO e engenheiro-chefe. Tanto que até hoje eu acho que ele assina como engenheiro-chefe da SpaceX. Ele não é mais CEO, tá? CEO agora é uma mulher, é a Gwen Shotwell, e ele é como engenheiro-chefe da SpaceX. Legal. Então essa é a história, beleza? Então ele foi lá e fez. Aí ele construiu os foguetes. O foguete dele chama Falcon, em homenagem a Millennium Falcon, e o primeiro Falcon que ele constrói é o Falcon 1. O que quer dizer 1? Um motor. Então o Falcon 9 aqui tem 9 motores. O Falcon 1 tinha um motor. Muito bem. Para sorte do Elon Musk, nesse intervalo de tempo, para sorte também nem tanto, porque foi um negócio triste pra caramba. Em 2003 acontece o acidente com o Columbia, com o ônibus espacial Columbia. O ônibus espacial Columbia, quando ele decola, um pedaço da borracha do tanque, da espuma do tanque, solta e bate na asa. Quando bateu na asa, quebrou um tijolinho daqueles, uma cerâmica daquelas de proteção térmica. Quando o ônibus voltou para a Terra, a temperatura ficou muito alta naquele ponto, que era um ponto de fraqueza, e o ônibus espacial explodiu. Isso aí foi em 2003. A NASA já tinha perdido o Challenger em 86. Quando dá o acidente com o Columbia, a NASA fala assim: acabou, cara. Nós vamos aposentar os ônibus espaciais. Só que para aposentar o ônibus espacial, já estava tendo a estação espacial. O ônibus espacial é porque tinha, tipo, uma tripulação grande? Ônibus espacial é porque é uma tradução meio errada, tá? Na verdade, ele é Space Shuttle. Você sabe o que é um shuttle? Shuttle é como se fosse um circular. Se você for para qualquer país e fica num hotel, aí tem lá, você vai assim, Airport Shuttle. Tem um ônibus que fica passando e levando você para o aeroporto o dia inteiro. Uhum. Entendeu? O shuttle faz serviço de shuttle. Eu não sei como traduzir isso. O jeito mais clássico da gente traduzir é ônibus, tá? Ônibus espacial. Mas o ônibus... Qual que eram os objetivos do ônibus espacial? Primeiro, era ser barato. Segundo, era ser um negócio fácil, rápido de ir. Tá? Esse era o objetivo dele. E o terceiro era voltar as partes e utilizar. Tanto que o ônibus espacial pode ser considerado o primeiro foguete reutilizável do mundo, foi o ônibus espacial. Os boosters sólidos eram reaproveitados e a nave também. Entendeu? Muito bem. Então, quando dá um acidente com o Columbia, a NASA fala assim: acabou, cara. Acabou essa história, não vamos mais mexer com o ônibus espacial. Entendeu? Isso aqui não vai dar certo. Por quê? Ele se provou que não era seguro. Matou 14 astronautas em 2 acidentes. Lembra que eu falei que ele tinha que ser barato? Lembro. Cada lançamento do ônibus espacial custava 1,5 bilhão de dólares. Então ele não tinha nada de barato. Terceiro, lembra que eu falei que era para ser um negócio fácil, rápido, igual um shuttle? Ele não era. O tempo de você lançar um e depois lançar outro era muito tempo. Então ele ficava muito tempo parado. Então a NASA falou: não teremos mais ônibus espacial. Como que nós vamos levar carga para a estação espacial? A gente precisa de um foguete para substituir o ônibus espacial. E aí a NASA cria o seguinte, cara. O chamado Commercial Orbital Transportation Services, Serviço de Transporte Comercial Orbital. A NASA abre concorrência nos Estados Unidos para que empresas apresentem projetos capazes de levar carga para a estação espacial. Isso o Elon Musk tinha fundado em 2002 a SpaceX. Ele estava desenvolvendo o foguete dele quando chega em 2006 com essa concorrência da NASA. E aí ele fala: aqui minha chance, cara. Entendeu? E o que acontece? Ele tinha 100 milhões de dólares, hein? Não esqueçam disso. Com 100 milhões de dólares ele conseguiu construir 4 foguetes. Gastou 25 milhões em cada um. 4 foguetão. O Falcon 1 que a gente chama. Beleza? E aí ele começou. Primeiro lançamento em 2006. O foguete foi direitinho, tal, não sei o que, e deu pau. Segundo lançamento, dá errado também. Terceiro lançamento. Cara, esse é triste pra caramba, porque na hora que vai separar um estágio do outro, o foguete tem 2 estágios. Quando vai separar, um estágio bate no outro, e aí o foguete também explode. E aí só sobrou
Só sobrou na mão dele o último foguete. Ou dava certo, ou ele estava ferrado, porque ele tinha gastado, queimado, torrado 100 milhões de dólares dos 176 que ele ganhou da venda lá atrás. E aí no último lançamento dá certo e a NASA fecha o contrato com ele. Um parênteses aqui, o pessoal falar que eu não falo mal do Elon Musk. Nessa época, o administrador da NASA era um cara chamado Michael Griffin. Quem que é o Michael Griffin? É o cara que foi com ele para a Rússia, lá no começo da história. Entendeu? Então dizem as más línguas que o Michael Griffin era amigo do Elon Musk e que não teve concorrência coisa nenhuma. Ele ia acabar fechando com o Elon Musk mesmo o contrato. Mas tinha que funcionar, né? Tinha que funcionar. Tanto para ir para os caras que falam só mal do Elon Musk. Não é só a SpaceX que faz esse trabalho. Uma empresa chamada Northrop Grumman, ela tem um foguete chamado Antares, que também leva carga para a estação espacial. Sim, você falou que, na verdade, uma das empresas que passou nessa seleção aí, nesse teste da NASA foi a empresa do Elon Musk, mas teve empresas também que, inclusive, a Boeing teve mais dinheiro envolvido, né? Ah, não, aí é depois. Aí já é depois? Aí é depois, porque aqui nós estamos falando só de carga. Tá. Então só de carga. Porque aqui eu vou contar uma história agora muito interessante, que é o seguinte. Muita gente fala que vamos dizer assim, o setor espacial nos Estados Unidos só vai para frente porque ele é totalmente privado. É mentira isso, cara. Entendeu? E aqui que tá o que eu quero falar para vocês. O Elon Musk, galera, ele só existe por conta da NASA. Se não existisse a NASA, não existiria nada disso. Não existiria SpaceX, nada. Por quê? Então, 2006 ele tenta lançar o primeiro Falcon, dá errado e tal. O último Falcon, que dá certinho, ele é lançado em 2008. Tá? 2008. Quando ele provou que ele conseguiu, a NASA fecha com ele o contrato comercial lá de levar coisa para órbita. Sabe quanto? Então vamos lá. 22 milhões, 176 milhões. Dos 176, pegou 100 milhões e comprou 4 foguetes. Montou 4 foguetes. Lançou 4, o 4 deu certo. A NASA fecha um contrato com ele de 1,6 bilhão de dólares. Entendeu? É aí que só em 2008 que começa o lance todo. De ser bilionário. Dele ser bilionário. Porra! Aí ele virou milionário, entendeu? Aí sim. Aí o contrato era o quê? Eram fazer 12 voos com o foguete dele levando carga para a estação espacial. Isso em 2008, tá? Isso em 2008. Então, esse foi o primeiro grande contrato que o Elon Musk teve com a NASA, tá? Se não fosse esse contrato, ele não existiria, cara. Entendeu? Porque com esse contrato, ele conseguiu financiar as coisas dele, fazer o foguete. Aí depois o foguete dele tem contrato hoje com o Pentágono, tem contrato com empresas que pagam para lançar satélite e tem contrato com a NASA. O lance é que os maiores contratos que o Elon Musk tem são com a NASA. Isso que a galera não entende, tá? Os maiores contratos que o Elon Musk tem são com a NASA. Porque aí depois... Mas ele já podia fazer isso logo no início? Ter mais de um contrato? Como assim? Porque, sei lá, ela não... não, ele não tinha exclusividade. Não tinha? Não tem. Bom negócio, hein? Não tem exclusividade. Salvou a empresa do cara e deixou o cara trabalhar à vontade. Ele pode lançar satélite para uma empresa, ele pode lançar carga para outra. Não tem exclusividade. De um negócio, hein, velho? Não tem exclusividade. Aí passa-se o ano, quando aposenta o ônibus espacial em 2011, você precisa, além de levar carga, levar astronauta para a estação espacial também, porque lá tem um rodízio de astronautas. Sim, sim. Os Estados Unidos ficou muito tempo, muito tempo. Então, ó, julho, pra vocês entenderem, galera, julho de 2011 foi o último voo do ônibus espacial. Julho de 2011. Até 2020, 9 anos, a NASA não conseguia levar astronauta com um foguete americano de solo americano. Como que ela levava? Pela Rússia, pela Soyuz. Sabe quanto que custa cada assento na nave russa para você levar o astronauta para a estação? 88 milhões de dólares. Então, toda vez que um astronauta americano ele ia num foguete russo para a estação, aquele astronauta, a NASA estava pagando 88 milhões de dólares para a Rússia. E eles tinham que mandar de 6 em 6 meses uma galera. Eles tinham que mandar de 6 em 6 meses, iam normalmente 2 americanos e um russo, depois 2 russos e um americano, então era uma grana.
A NASA falou assim, precisamos do quê? De uma nave americana para levar para a estação espacial. Abre-se a concorrência de novo. Aí é que a Boeing entra, entendeu? Quem ganha a concorrência? SpaceX e a Boeing, entendeu? As duas ganham a concorrência no mesmo dia. A SpaceX ganha um contrato ali de 2,1 bilhões de dólares. O primeiro foi 1,6, agora já foi 2,1, tá? E a Boeing ganha um contrato de 4 bilhões de dólares. Então, a Boeing e a SpaceX ganham um contrato no mesmo dia, só que a Boeing ganha o dobro da grana e até hoje a Boeing não conseguiu fazer o serviço direito. E a SpaceX já lançou aproximadamente uns 50 astronautas para a estação espacial desde então, entendeu? Aí, obviamente, aquele contrato lá de 1,6 bi foi renovado para mais voos, e aí é mais não sei quantos bilhões. Então, a SpaceX, cara, a grande fortuna que a SpaceX tem hoje, na verdade, a grande grana dela, ela vem da NASA, tá? É a NASA que acaba financiando tudo. E tem um vídeo famoso do Mamãe Falei. Eu sei que você é amigo dele, Pô, né? é verdade. O Mamãe Falei, ele disse que você deu uma aula pra ele de graça, isso respondendo aí, ele isso no aí. YouTube. Antiga essa história. Tem uma coisa, tem o Mamãe Falei, né? Ele fez um vídeo há muito tempo, isso aí é 2016, eu acho. Ele fez um vídeo falando que, não, programa espacial americano só serve porque é privado. Aí eu fui lá e fiz um vídeo, refutei o Mamãe Falei. Quem sou eu, né? Não, ele gostou bastante desse vídeo. Ele falou, mas eu não xinguei ninguém também não, porque eu também não sou dele. Eu falei, cara, ó, o que você tá falando aqui não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Então foi essa parada da Boeing. Foi a parada da SpaceX fechando os contratos com a NASA. Sim, entendeu? sim. Porque ele falou assim, não, olha aqui, ó, o programa americano só funciona porque é a SpaceX é privada, o governo não tá envolvido. Eu falei, opa, não é bem assim, entendeu? Na verdade, a SpaceX só existe porque existe a NASA. Se a NASA não fechasse os contratos, não teria empresa nenhuma. A NASA, um dos papéis da NASA dentro do programa espacial e dentro do governo americano é fomentar a exploração espacial e fomentar a concorrência. Porque a NASA, qualquer conferência de imprensa que você assiste, os caras perguntam assim, por exemplo, a Boeing deu problema. Aí perguntaram para ele, cara, por que você fecha contrato com a Boeing? Fecha só com a SpaceX. Aí o diretor da NASA chegou e falou assim, e se um dia a SpaceX der problema? Tem que fomentar a concorrência pensando no plano B, entendi. Claro, entendeu? Então, aí eu fiz esse vídeo aí, refutei o Mamãe Falei, tô brincando. Mas Mamãe Falei também, eu falei pra ele, pô, cara, ele contou essa história, eu falei, pô, cara, o que você tava falando de foguete, velho? Não, mas o lance dele nem era o foguete, o lance dele era essa coisa de privado Comparar as empresas. Comparar as empresas. Mas nos Estados Unidos não funciona. E tem uma outra coisa também, cara. Não adianta você tentar transferir isso para o Brasil, porque no Brasil não acontece nada parecido. Não vai acontecer nenhum nem outro, né? O máximo que tem aqui parecido com o que acontece nos Estados Unidos, aqui nosso, é a tal da PPP, que é a parceria público-privada, entendeu? Que também é diferente, mas é o que mais se aproxima se você for fazer uma comparação, tá? Agora, isso que acontece lá não tem como acontecer aqui no Brasil. Então não tem... o pessoal fica... não, mas e se no Brasil um bilionário criasse uma empresa? Poderia criar, cara, mas a EB não ia fazer nada com ele. Então não tem essa relação igual tem lá. Entendi. Porque a NASA ela foi obrigada a fazer isso. Porque a NASA estava explorando, ela precisava levar carga, ela precisava levar gente. Então, ou ela fazia o foguete dela, ou ela abria. Vamos... Deixa eu defender o Mamãe Falei aqui. Vai lá. Vamos pensar. Por que a SpaceX conseguiu e a NASA não? Já que a NASA tava... Não, a NASA não fez, cara. Não, mas por que ela não conseguiu nem o ônibus espacial dela tava funcionando? Por que ela não conseguiu ela mesma, que já mandou os caras pra Lua? Então vamos lá. Aí tem uma explicação pra isso. Porque quando tem o acidente do Columbia, entendeu? Isso aí marcou a história dos Estados Unidos. A NASA, o que ela decide é o seguinte, cara. O espaço, ele é dividido em órbitas. Então a gente tem um negócio que a gente chama órbita baixa da Terra, que é até onde está a estação espacial, órbita geoestacionária e espaço profundo, vamos dizer assim. Tem outras aí no meio, mas vamos dividir nessa. A NASA chega e fala o seguinte: eu, como administradora desse negócio todo de espaço, eu vou ceder a órbita baixa para as empresas privadas. Entendeu? Isso foi uma decisão deles. Eu não vou me incomodar mais com isso, porque a NASA ela tem um problema de orçamento também. Ela não tem todo o dinheiro do mundo, ela não tem dinheiro infinito, ela tem 20 bilhões de dólares só para tocar os projetos.
Então ela falou o seguinte, se eu pegar e a parte da órbita baixa eu der para as empresas privadas, caramba, eu salvo uma grana aqui no meu orçamento. E aí eu pego essa grana que eu salvei e invisto em outras coisas, por exemplo, ir para a Lua. A ida para a Lua é uma parceria público-privada, porque vai, lembrando, né, como que nós vamos para a Lua agora? Que eu vou ganhar a aposta do Gorgonoid, você vai ver. R$1.000. R$1.000. Vamos ver quanto que vai valer lá. Meu, ele começou a me mandar um monte de link depois. Assiste aí, esse negócio nunca aconteceu. Olha só, e falando da sombra e tal. Eu falei, cara... É porque ele é amigo do inteligente. Tem uma parada do negócio tá aqui, ele começa a voar assim, tipo... Nem é tão alto. Como é que esse negócio voltou pra Terra? Eu expliquei pra ele aqui, ué. Mas vamos lá. Como que nós vamos voltar para a Lua? É maravilhoso. Como que nós vamos voltar para a Lua? Vai sair um foguete da NASA levando os astronautas em cima. Chama SLS. Vai sair o foguete do Elon Musk, o Starship. A cápsula que tem os astronautas chama Orion. E o foguete aqui do Elon Musk é o Starship. Eles vão se encontrar no espaço. Que isso, mano? Vão acoplar. Os astronautas vão passar da cápsula para o foguete do Elon Musk e o foguete do Elon Musk vai descer na Lua. Vai fazer uma baldeação. É isso aí, baldeação mesmo. É isso mesmo. Aí eles vão trabalhar lá na Lua, tal, não sei o quê. Eles entram no foguete do Elon Musk. A cápsula está orbitando aqui. Volta, se acopla com a cápsula. Os astronautas passam para a cápsula e a cápsula volta para a Terra. Isso daí tem a ver com o quê? Segurança? Cara, isso tem a ver com o fato que eu falei agora. A NASA, ela conseguiu salvar uma grana de não se importar com a órbita baixa e aí se importar com a ida para a Lua. Entendeu? Com a Lua, ela quer estar presente. A órbita baixa, ela não liga. Ela deixa as empresas privadas cuidarem. Tá. Então é isso que é a decisão lá. Então, muito bem. O Elon Musk, então, ele fechou. Primeiro contrato, 1.6. Depois um contrato de 2.1, alguma coisa assim, para levar a tripulação. E depois ele foi fechando vários contratos. Com o Pentágono, ele fechou contrato de mais de 800 milhões de dólares, entendeu? Depois ele fecha uns outros contratos na casa dos 700 milhões e é aí que ele começa o processo, cara. Entendeu? É daí que vem todo o negócio, tá? É daí que vem todo o negócio. É que ainda não entrou a Tesla na parada, tá? Ainda não? Não. Não é que não entrou, é que a Tesla... Não, ainda não entrou, não. Porque a Tesla, ela entra em 2009, na verdade. Quando ele compra a Tesla é 2009. Tá. Então a SpaceX já existia, a SpaceX de 2002, né? Ele já tinha o contrato com a NASA. Tá? Quando ele compra a Tesla, ele já tinha contrato com a NASA. Mas vai ter um momento que a história das duas coisas vão se misturar. Mas no momento ainda não tinha Tesla. A Tesla existia, só que não era dele. Não era dele ainda, entendeu? Então, essa aí que é a história do Elon Musk com a NASA e com o foguete. Aí, o que acontece? O Elon Musk, para poder deixar tudo isso viável, ele resolve criar o lance do foguete voltar, da ré, do foguete ser reutilizável. Por quê? Ele sempre falou isso em várias e várias apresentações. Imagina que você pega um avião daqui para o Rio de Janeiro. Chega lá no Rio de Janeiro, você tem que construir um outro avião para voltar para São Paulo. Chega aqui, você tem que construir outro para ir para lá. Não faz sentido isso. Ele fala que com foguete também não faz sentido. Lancei um satélite, para eu lançar outro eu tenho que construir um novo foguete. Por que não reutiliza? E aí ele entra na pira de reutilizar o foguete. De fazer o foguete dar ré. De fazer o foguete voltar. E ele consegue, a primeira vez que ele faz isso foi em 2015. Então, olha o que é a história, tá, galera? Para vocês aí que ficam xingando só. Ele funda a SpaceX em 2002, ele fecha o primeiro contrato com a NASA em 2008 e ele só vai voltar o primeiro foguete em 2015. Entendeu? Muita gente acha que ele voltou o primeiro foguete no dia que ele fundou a SpaceX. Não é assim, cara. Tá? Ele perdeu dezenas de foguetes. Mas peraí. Em 2015, eu acho que foi em 2010 que eu vi uma entrevista dele que ele tinha coisa de 10 bilhões. A fortuna dele era tipo 10 bilhões. Fortuna, tô falando fortuna pessoal, né? Falando quanto que valia a SpaceX e tal. Ah, sim. Em 2015, ele consegue fazer esse foguete da ré e tal e funciona. E ele já tava com a Tesla. 2015 já. Já tava com a Tesla. A Tesla em 2009. Sim. E então quer dizer que, vamos supor, de 10 bilhões, ele foi pra quantos bilhões nessa época? Porque até pouco tempo atrás a gente não via falar dele.
Não, até 2015, assim, só quem era da área que seguia a área de foguete é que via falar dele, cara. Eu vi palestra do Elon Musk em 2013, entendeu? Palestra dele em 2015, 2017, entendeu? Então ele não era esse cara aí que virou hoje, né? Essa coisa toda, né? Eu vi até um negócio que nessa época ele não se envolvia com política também, né? Não se envolvia. Nada com política. O lance dele era esse aí, cara. O lance dele era ir pra Marte, cara. Mas vamos lá, o que tem em Marte que ele quer? Não, ele não quer. Ele quer salvar a civilização humana. Não tem um ET Não diferenciado tem em Marte, não? o que ele quer fazer em Marte? Marciano, verdinho, anteninha, não tem? Ele quer levar o ser humano pra viver em Marte, porque ele fala que aqui na Terra já acabou, cara. Entendeu? Nós vamos destruir, nós vamos se autodestruir. Isso é o que ele fala. O ser humano vai se autodestruir. Só tem uma salvação. Ir pra outro planeta e começar lá de novo. Entendeu? E tentar começar certo agora. Mas assim, ô Sérgio, sendo sincero, que eu já tô pegando as coisas que anda falando em todos os podcasts. Você já falou que a Terra é o país perfeito, o planeta perfeito. Porque Não tem dá pra viver em atmosfera, Marte, tem gravidade e tudo mais. O que ele quer fazer em Marte se Então, não dá pra viver lá? Mas aí que tá. Agora ele não tem. Então, aí vamos lá. Lembra que ele queria terraformar Marte, que é aquela maluquice toda? Aquilo lá ele já parou com aquela ideia. Agora ele quer construir umas cidades marcianas. O pessoal fala aí, eu babo o ovo do Elon Musk e tal, eu não sei o quê. Mas nisso aí eu não concordo com ele, cara. Discordo 1000%. Ó, o Sérgio falou que é o seguinte, aqui na Terra a gente tem a pressão atmosférica, Isso. a gente tem a temperatura, a gente tem o Isso. tamanho... Tem a atmosfera mesmo. Isso, a gente tem o tamanho correto de um planeta para poder justamente a gente ter a gravidade correta, que é com tudo isso vai gerar uma condição única para que a vida exista e consiga se desenvolver até esse estágio que a gente tá, não é isso, Sérgio? É. Aí, exatamente, tipo, o Sol tá numa distância perfeita. Tipo, tem um monte de coisas assim que só existe na Terra. Sim. Se Marte tivesse Mas realmente é porque essas nós condições... estamos destruindo, cara. Essas Mas condições a gente já aí. se destruiu tantas vezes. Quantas extinções a gente já não teve? Mas aí, então vamos lá, cara. Eu tô falando aqui qual é o sonho dele, cara. O sonho dele é salvar a raça humana. Ele tá brincando de Deus. Todo cientista quer brincar de Deus. Isso. Ele tá querendo salvar a raça humana. Então vamos lá. O lance dele é levar o ser humano pra viver lá. Entendeu? Entendi. Porque aqui não dá mais. Aí, não sei quem aqui, quem que escreveu aqui, a Cris do Tributário. Ah, Ela escreveu aqui, Elon Musk quer os minérios que tem perto de Marte. Não quer. Ele quer o lance do Elon Musk com Marte, galera. É pôr o humano vivendo lá. Tá bom?